Tem gente que não te ama de verdade, mas também não te solta. E é exatamente aí que mora a armadilha. A pessoa não te escolhe com clareza, mas aparece bem na hora em que você estava criando coragem para ir embora. Ela fala alguma coisa que mexe com você, dá um sinal pequeno e de repente aquela esperança que você estava tentando enterrar volta para o mesmo lugar. Só que preste atenção no que acontece depois. O momento ele passa, a promessa perde força e você continua ali, esperando mais do que recebe e tentando transformar pouco em amor. Então se liga nisso aqui. Às vezes você não está tentando salvar a relação. Você está tentando fugir da dor de admitir que aquilo já não te faz mais bem. E é por isso que esse tema ele dói tanto. Porque não tem a ver com a ausência total. Porque se fosse, doeria, mas seria mais claro para você. O que prende é esse pouco que aparece no meio da falta. Esse pouco que faz você pensar: calma, ainda tem alguma coisa aqui. Só que uma relação, ela não se sustenta apenas porque ainda existe alguma coisa. Ela precisa fazer bem para você. E a pergunta que abre esse vídeo, ela é simples, mas ela mexe com muita coisa. Por que tão pouco amor ainda parece suficiente para você ficar? E a resposta não é porque você é boba. E sim porque em algum momento da sua história, receber migalha começou a parecer melhor do que ficar com vazio por dentro. E quando a migalha ela vira alívio, a gente começa a confundir falta de dor com amor. A pessoa aparece e você respira. Ela responde e por alguns minutos aquela angústia diminui. Mas repara, isso não é descanso. É só ansiedade baixando por um instante. E a questão é que amor de verdade não deveria funcionar como pausa para sua angústia. E essa aqui é a imagem central desse vídeo. Migalhas emocionais. É como sentar numa mesa com fome e receber só o bastante para continuar ali. Não vem uma refeição de verdade. Vem um pedaço pequeno de presença e você espera mais um pouco tentando acreditar que da próxima vez aquilo vai vir por inteiro. Só que o amor, ele não deveria te ensinar a viver de pelo menos. Porque quando uma relação só te dá o necessário para você não ir embora, mas nunca o bastante para você se sentir segura, isso não é cuidado. É manutenção da sua espera. E eu sei que isso é difícil de encarar, porque às vezes a pessoa até tem afeto por você. Ela não é totalmente fria e nem desaparece sempre. E é justamente por isso que você continua tentando. Você se apega à parte boa, mesmo que ela pareça pouco, e usa aquele momento de carinho como prova de que tudo ainda pode mudar. Só que amor não pode viver apenas nos instantes em que alguém consegue te tratar bem. O amor precisa ter presença suficiente para o seu coração parar e descansar. Porque quando você precisa decifrar o tempo inteiro ser amada, você não está descansando nesse amor. Você está simplesmente trabalhando para acreditar nele. E essa frase aqui precisa ficar em você. O amor que precisa ser decifrado o tempo inteiro, ele não te traz paz, ele te coloca em alerta. Porque você começa a ler cada detalhe da relação como se estivesse procurando uma prova escondida de que ainda existe algo ali. E aos poucos, isso mexe com a sua percepção. Porque você já não sabe se está pedindo demais ou se está tentando sobreviver com tão pouco. E é assim que o pouco começa a ficar familiar. Não porque ele é bom, mas porque ele é conhecido. Porque, na verdade, existem dores que a gente reconhece tão rápido que até confunde com casa. Então, quando uma relação tranquila aparece, ela pode parecer estranha. Não por ser fraca, mas por não vir acompanhada daquele desespero que você aprendeu a chamar de intensidade. Só que urgência não é profundidade e ansiedade não tem nada a ver com conexão. Porque sofrer muito por alguém não prova que aquilo é amor. Às vezes só mostra que você está tentando conquistar uma presença que nunca foi estável. E eu não estou falando aqui de uma relação perfeita, porque toda relação tem falhas, conversas difíceis e dias ruins. Mas existe uma diferença enorme entre atravessar problemas com alguém e viver convencendo alguém a te oferecer apenas o básico. Porque quando uma resposta respeitosa parece um milagre, é sinal de que a sua referência de amor já foi diminuída há muito tempo. E pode ser que você tenha acostumado com isso sequer sem perceber. Você foi aceitando pedaços, esperando melhora e tentando ser mais paciente do que a própria dor aguentava. Até que um dia você começou a defender uma relação que te deixava vazia só porque de vez em quando ela entregava algum sinal de esperança. Mas uma migalha continua sendo migalha, mesmo vindo de alguém que você ama. E essa é uma das partes mais difíceis, porque você queria muito que aquilo fosse amor ou que aquela pessoa tivesse um sentimento genuíno por você. Só que querer muito não transforma escassez em cuidado. Então olha para isso aqui com honestidade. A pergunta hoje não é apenas: essa pessoa gosta de mim? A pergunta verdadeira é a seguinte: o jeito que essa pessoa me ama faz bem pra mim de verdade? Porque alguém pode até gostar de você e ainda assim não conseguir oferecer o amor que te sustente. Essa verdade, ela dói, mas também ela liberta. Porque ela tira você daquela espera interminável por uma versão da pessoa que aparece pouco, mas some rápido demais. Porque o grande X da questão é que você não fica presa só ao que a pessoa faz hoje. Você fica presa ao que imagina que ela poderia fazer se finalmente ela mudasse.
E viver presa a possibilidades cansa, porque você passa a amar mais a promessa do que a presença real que você tem. E aí, enquanto você espera essa versão chegar, a sua vida vai ficando em segundo plano. Então se pergunte com sinceridade hoje: eu estou sendo amada ou só estou recebendo o suficiente para continuar esperando? Essa pergunta pode apertar por dentro, mas ela devolve você para a realidade. Porque pedir reciprocidade não é pedir demais. E aquilo que você chama de exigência pode ser apenas o mínimo aparecendo depois de muito tempo de falta. Porque na prática, quando alguém vive por muito tempo de migalhas, até uma mesa posta, ela assusta. A verdade é que um amor saudável ele não te deixa em falta para depois aparecer como se fosse cuidado. Ele não te obriga a virar detetive da própria relação, nem transforma sua necessidade em exagero. Por isso, sair desse padrão não é tão simples quanto ir embora. Não é só sair de alguém. É sair de uma forma de amar onde você aprendeu a conquistar presença em vez de recebê-la com descanso. E isso exige coragem, porque quando você para de aceitar migalhas, aparece um vazio. Mas esse vazio, ele não é seu inimigo. Ele é o espaço que surge quando você para de se alimentar daquilo que nunca te sustentou. E nesse espaço vem uma pergunta importante. Por que eu achei que isso bastava? Não para você se culpar, mas para você entender. Porque pode ser que você tenha passado tempo demais tentando ser mais fácil de amar, quando a verdadeira pergunta era outra. Por que você estava tentando caber em um amor pequeno demais para sua entrega? E essa frase, ela precisa entrar em você. Porque às vezes você não é difícil de amar. Você só está insistindo em alguém cujo amor não te alcança. E quando o sentimento não alcança, você se estica demais para tocar nele. E aí você passa do próprio limite e chama esse esforço de sentimento. Mas amor que exige que você se abandone para caber não é amor. É viver tentando transformar falta em sentimento. É tentar fazer morada em um lugar que nunca te deu descanso. Agora, pensa na última vez que você ficou feliz por receber algo que no fundo deveria ser normal. Você ficou feliz porque foi amada de verdade ou porque já estava tão acostumada com a falta que qualquer migalha pareceu muito? Essa pergunta não é para te ferir, mas sim para te acordar. Porque quando você percebe que está agradecendo por migalhas, você começa também a lembrar que merece uma mesa. E merecer mesa não significa exigir perfeição, mas sim parar de chamar escassez de amor e de romantizar o pouco só porque ele vem de alguém que você queria muito que te amasse. Então hoje eu quero te fazer uma convocação. Pare de transformar espera em vínculo e de chamar insegurança de intensidade. Você não precisa se contentar com migalhas só porque tem medo de ficar sem nada. Porque o amor de verdade não te obriga a se diminuir para caber, nem faz você sentir que pedir o básico é pedir demais. Eu sei que olhar para isso pode doer, mas continuar aceitando pouco te prende no mesmo lugar. E reconhecer que isso não é amor pode ser o começo da sua volta. Porque viver emocionalmente faminta não deveria ser o preço para manter uma relação que só existe quando você aceita menos do que precisa. E aí a mudança pode começar exatamente aí. Quando você olha para as migalhas, para de tentar transformá-las em banquete e finalmente diz para si mesma: isso não é amor. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente não fala só sobre a dor. A gente aprende a reconhecer de onde ela veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou Andressa Maceno e esse aqui é um espaço para quem cansou de se abandonar.